a mais um Café com Jesus. É uma alegria estar aqui com você para a gente ser transformado, renovado, renovar nossas mentes, a gente nos abastecer daquilo que vem diretamente dos céus, que é a palavra do Senhor. Não tem nada melhor para a gente ser abastecido. Sabe aquele dia que você tá cabisbaixo, que você tá triste, que você tá cansado, que você pensa em desistir, aí você abre a palavra de Deus e vem uma palavra assim que resgata a sua força, resgata o seu olhar para continuar. Então, esse é o intuito do canal Café com Jesus, é ser esse alívio para a sua alma, para o seu espírito, para fortalecer o seu espírito, para ser um canal de bênçãos realmente, para você se abastecer. Hoje eu quero falar sobre uma passagem que está lá em Salmos 37. E lá fala que a gente precisa cuidar do nosso solo, para que a gente floresça, para que a gente crie raízes, para que a gente cuide da nossa base. O que é o solo, né? É a nossa base, para a gente não florescer em solo do mundo, mas para que a gente floresça em solo divino. Então a gente precisa estar enraizado em Deus. A gente precisa criar essa base, esse solo em Deus. Porque se a gente não cria em Deus, ele apodrece e aí ele não floresce. Ou se ele florescer, ele não consegue ser duradouro, certo? Ele só vai florescer durante um período. Quando eu li essa passagem, eu achei muito interessante, porque quantas vezes realmente eu não floresci. Eu até floresci, mas depois acabou se acabando realmente, né? Porque a minha base, o meu solo, ele não estava forte, ele não estava com o adubo certo, Olha o que está escrito lá em Salmos 37, versículo 35 e 36, eu vou ler. Vi pessoas más e cruéis florescerem como árvores em solo nativo, mas quando voltei a olhar, tinham desaparecido. Procurei por elas, mas não as encontrei. Então, aqui ele fala que quando a gente está florescendo em solo nativo, que é o nosso solo natural, que se a gente não faz nada para se movimentar, a gente só vai crescendo em solo nativo. A gente só vai permanecendo nesse solo. Então, se a gente não dá um adubo certo para o nosso solo, se a gente não dá o adubo certo, se a gente não vai ali nutrindo esse solo, a gente vai construindo, né, as nossas árvores, a gente vai florescendo em árvores, mas essas árvores elas vão o quê? Morrer. Quando voltei a olhar, tinham desaparecido. Procurei por elas, mas não as encontrei. Ou seja, o que não está enraizado em Deus não permanece, porque não consegue se sustentar, não tem alimento, não tem nutrição, e tudo que não tem nutrição morre. Se você não está se nutrindo de coisas de Deus, da palavra, né, daquilo que vai fortalecer o seu espírito, você vai... É como se fosse realmente morrer. Às vezes a gente não morre aqui na carne, né? Ainda não chegou a nossa hora. Mas quantas pessoas já morreram no espírito? Quantas pessoas já morreram na mente? Quantas pessoas já morreram nos seus sonhos? Quantas pessoas estão desistindo de viver? Estão acabando com a sua própria vida? Porque o solo delas estão podre. O solo delas estão sem nutrição. O solo delas estão sem aquilo que traz vida, sabe? Aquilo que traz fortalecimento, aquilo que traz vigor para a vida, para o espírito. Então, se a gente não presta atenção nisso, a gente deixa ser guiado aqui, a gente acaba construindo, né, as nossas árvores nesse solo nativo.
E aí o solo nativo é o quê? A nossa vida natural. E na nossa vida natural a gente tem o quê? Aflições, traumas, medos, inseguranças, incertezas, coisas que fizeram com nós, tantas coisas ruins que nos geram coisas que não vão nutrir o nosso solo, que não vão nutrir, sabe? Que não vão fortalecer. E aí se a gente não começa a construir ali, a cuidar do nosso solo, a dar a nutrição certa para o nosso solo, a gente vai ficar só no solo nativo que tem só essas coisas ruins e aí a gente vai acabar morrendo. As nossas flores, as nossas árvores acabam murchando porque ela não tem nutrição, não tem de onde tirar nutrição. Então hoje é um convite para a gente começar a enxergar a nossa vida como um solo, que a gente precisa ser um solo fértil. A gente precisa nos alimentar de coisas que vão realmente trazer nutrição para a nossa vida. Esse, por exemplo, é o momento que você está nutrindo a sua vida. Você está nutrindo o seu solo, porque você está se abastecendo de coisas que são do plano de Deus, que é da palavra de Deus, que é da verdade, que está abrindo, coisas que estão abrindo os seus olhos, coisas que vão renovar a sua mente. Quantas vezes a gente perde tempo com coisas que não nos edificam em nada? Pelo contrário, muitas vezes até minam a nossa energia, até deixa a gente vê notícias na TV, notícias catastróficas, que a gente fica, meu Deus, o mundo tá perdido, o mundo tá acabando, quanta coisa ruim tá acontecendo. Aí você só fica se abastecendo disso aqui, você só tá dando esse tipo de coisa pro seu solo. Isso aqui tá te nutrindo? Não, tá, na verdade tá deixando mais podre. E aí, como que você vai querer florescer? Não tem, porque não tem alimento, não tem como. Se você tem uma planta aí na sua casa, deixa sem dar água para ela durante um tempo. Você vai ver que ela vai morrer, porque ela não tem mais aonde buscar nutrição. E nós somos a mesma coisa. Por que a gente acha que nós somos diferentes? A gente precisa estar se nutrindo a todo momento de coisas que edificam. E as coisas que edificam são as coisas de Deus, não são as coisas desse mundo. As coisas desse mundo só tem para nos deixar mais tristes, porque você fica se comparando. Você fica olhando que a grama do vizinho é mais verde. Você acha que as coisas dão certo para todo mundo, mas para você não. Então, se você fica se nutrindo das coisas do mundo, você enxerga onde você está indo, para que lugar você está indo, para um lugar de tristeza, para um lugar de angústia. Você se sente pequeno, você se sente menos. Então se nutra, escolha se nutrir de coisas que vão edificar a sua vida, que vão nutrir a sua vida, nutrir o seu espírito, a sua mente, renovar a sua mente. Isso é uma coisa que Deus quer muito de nós, que a gente construa as nossas raízes nele, porque quando a gente constrói as nossas raízes nele, a gente permanece. A gente dá frutos, sabe? A gente fica verde, dá flores, a gente exala o bom perfume de Deus, porque a gente tá ali, enraizado nele, a gente tá se nutrindo dele. E Deus só tem coisas que nos nutre com amor, sabe? Com bondade, com alegria. Não tem como você viver uma vida triste, uma vida cabisbaixa, se você se está se nutrindo em Deus. Porque quando a gente está em Deus, você está passando por lutas, mas você está dando glória a Deus. Você está passando por prova, mas você está dando glória a Deus. Porque você entende que Ele está ali, te abastecendo, te dando força. Sabe aquele dia, quantas vezes eu já acordei, que eu falei assim, meu Deus, é só o Senhor para me dar força. E Ele me dá força. Eu falo, Pai, hoje eu não estou aguentando, mas dá-me força, Pai. Renova minhas forças, Senhor Jesus. E eu acordo, tomo um banho. Sabe quando você está renovado? Porque é Ele que nos renova. Ele que nos renova. Mas eu estou me nutrindo do quê? Da presença dEle. Eu estou buscando Ele. Não estou buscando as coisas do mundo. As coisas do mundo nos drenam a energia. Mas as coisas de Deus nos revigoram, nos dá energia. É isso que eu quero que você entenda hoje nesse Café com Jesus. Faça uma reflexão aí na sua vida.
do que você está nutrindo o seu solo. Você está cuidando do seu solo? Ou você só está colocando coisas aí que em vez de nutrir vai ajudar ele a apodrecer? Essa é a reflexão que Jesus quer que a gente tenha nesse dia. Se inscreva no canal Café com Jesus, que está aqui só para te abençoar. Quantas coisas a gente já vem aprendendo juntos aqui, coisas que Deus tem para nós, o que Ele espera de nós, o que a gente precisa abandonar para receber as bênçãos dele. Esse é o intuito desse canal, te ajudar a construir uma vida forte, uma vida transformada em Jesus. Você pode também curtir esse vídeo, porque quando você curte esse vídeo, o YouTube entrega esse vídeo para mais pessoas. E se tem uma coisa que você precisa fazer agora, é encaminhar essa mensagem. Você precisa encaminhar essa mensagem para as pessoas que você ama, para você ajudar elas a enxergar se elas estão, que tipo de alimento que elas estão dando para o solo delas. Muitas vezes elas estão dando alimento ruim, elas não estão nutrindo, e você vai ser um canal de bênção na vida dessa pessoa. Você vai ajudar ela a enxergar qual é o tipo de nutrição que ela precisa dar para o solo dela, para ela viver uma vida alegre e abundante no Senhor. Então seja esse canal de bênção na vida dessas pessoas. Você pode também me seguir lá no Instagram. Lá no Instagram a gente tem um contato mais próximo, tem Café com Jesus em formato diário, vai ser uma alegria receber você lá. Você que me seguir lá, manda um direct para mim. Fala, olha, eu vim do canal Café com Jesus, vai ser uma alegria conversar com você lá no Instagram, tá bom? Pra gente se conhecer mais. Eu te espero no próximo Café com Jesus.